Olá, bom dia, bem-vindos mais uma vez, como nós temos vindo nestes últimos dias a acompanhar toda a situação que se passa no Futebol Clube do Penafiel. Nós ontem recebemos um comunicado aqui da parte do PS Penafiel que demonstra o seu desagrado por todo este processo, inclusive já pediu no domingo uma Assembleia Municipal Extraordinária e ontem com um comunicado que exige a demissão de António Gaspar Dias como Presidente do Conselho de Administração da Penafiel Verde. Para isso, Nuno Araújo, Presidente do PS Penafiel, está aqui connosco para clarificar toda esta situação. Nuno, obrigado por esta entrevista, porque realmente isto é um trabalho de clarificação e nós queremos te ouvir para saber realmente a posição do PS. Primeiro, porque a Assembleia Municipal e, em segundo, qual é a razão de exigir a admissão de António Gaspar Dias no Presidente do Conselho de Administração da Penafiel Verde. Antes de mais, obrigado, Paulo, por esta oportunidade. Dizer-te, até porque acho que os nossos telespectadores merecem aqui algum enquadramento, os penafidelenses, sobretudo, merecem um enquadramento e uma explicação por parte do PS Penafiel. O requerimento que nós apresentamos a requerer, no fundo, uma Assembleia Municipal Extraordinária tem duas dimensões. Uma primeira que é relacionada com educação e que tem três assuntos muito concretos e três questões muito concretas que nós queremos ver ser esclarecidas pela Câmara Municipal. Uma primeira que tem que ver com o facto da Câmara Municipal ter posto fim aos apoios que o município dava a pagar os transportes das crianças da freguesia de Rimau e Sebolido que se deslocavam para a escola, discriminando aquela zona do concelho sem nenhuma razão aparente. Aliás, faz um corte sem sequer falar com os encarregados de educação, portanto eles foram apanhados desprevenidos. E estamos a falar de uma despesa de cerca de 60 euros por mês que os encarregados de educação vão ter que assumir a partir de agora, a partir de setembro, para que não o tinham no passado. Isto era uma prática da Câmara Municipal que tinha mais de 20 anos, portanto, e não se compreende como é que se faz uma ruptura desta forma. Tem uma segunda questão que tem que ver com a Câmara ter anunciado que vai encerrar o Jardim de Infância do Bostelo. Bom, e eu já tive a oportunidade de estar reunido, quer em Rio Mau com os encarregados de educação, e estive mesmo ontem reunido com os encarregados de educação que têm os miúdos a estudar no Jardim de Infância do Bostelo. E eles foram apanhados de surpresa. Paulo, eu acho que muitas vezes nós, e até o desafio também é para ti, se tu despires a tua pele de jornalista e eu despir a minha pele de político, enquanto pai, eu matriculo a minha filha num jardim de infância e espero que ela vá frequentar naquele equipamento, naquelas instalações. De um momento para o outro, depois de ter feito a matrícula, sou surpreendido que ela afinal não vai frequentar aquelas instalações e vai para outras instalações. Como é que tu te sentirias? E os que os pais se sentem são traídos. Os pais sentem-se traídos para a Câmara Municipal. Até porque se este processo fosse feito com diálogo, se a informação tivesse decorrido no devido tempo, eu tenho a certeza que os pais estariam sensibilizados a mudar de instalações. Isto, claro, se elas cumprissem os requisitos mínimos para ter crianças tão pequenas e tão jovens a frequentar, neste caso, o centro escolar do Bostelo, que neste momento não tem condições para receber aquelas crianças, porque eu já tive a oportunidade de o visitar também e percebi claramente que o Jardim de Infância tem-nas porque é um equipamento praticamente novo, que está em ótimas condições. O outro assunto relacionado ainda com a educação tem a ver com a recuperação da escola Joaquim de Araújo, em que o Partido Socialista quer que a Câmara Municipal tome uma posição relativamente a essa matéria. Mas tu, porventura, não me queres ouvir falar sobre educação, ainda que para mim estes temas tenham muito mais importância quando se trata de crianças, obviamente. Não, estamos aqui para falar por Futebol Clube Penafiel. O segundo tema tem a ver com a questão da política desportiva municipal. E nós requeremos uma coisa que para nós era muito importante. Soubemos pela comunicação social que o Futebol Clube Penafiel tinha constituído uma SAD e que na mesma Assembleia Geral tinha decidido vender 90% do capital dessa SAD a uma empresa privada. Eu sei, tu sabes, quem nos está a ver sabe perfeitamente que as empresas privadas têm uma única coisa na sua cabeça: o lucro. Ganhar dinheiro. Bom, e isso obviamente preocupa-nos. E preocupa-nos porquê? Preocupa-me a mim enquanto sócio, mas preocupa-me a mim também enquanto penafidelense. E por uma razão muito simples. O município de Penafiel tem investido ao longo dos anos milhares de euros no Futebol Clube Penafiel. E bem, nós contra isso não temos nada a dizer. Eu acho que esse dinheiro é muito bem investido. Portanto, quer o município, quer a Penafiel Verde, ao longo dos anos tem investido cerca de 250 mil euros em dinheiro. Já não estamos a falar de um estádio que é municipal e que está cedido ao Futebol Clube Penafiel, falando de funcionários, das obras de melhorias e equipamentos que são adquiridos, dos campos de treinos, tudo isso é património municipal. Bom, e a questão que me coloca é de que forma, até porque isso é cedido ao Futebol Clube Penafiel, porque o Futebol Clube Penafiel tem uma missão a cumprir. E a pergunta que se coloca, e acho que toda a gente se coloca neste momento na cidade de Penafiel e no Conselho de Penafiel, é de que forma é que essa missão social está garantida, porque digamos, a Câmara não dá dinheiro para o futebol profissional, em teoria. Bom, na prática aquilo dedica-se à formação,
é divulgar o nome da cidade pelo país fora e do nosso concelho, a marca de Penafiel, destina-se a que Penafiel participe nas atividades esportivas do concelho e que se envolva e que ajude a estimular. Portanto, no fundo, há uma missão social por trás daquilo. Pergunto eu a ti, com uma empresa privada isso está garantido? Bom, eu parece-me que não, e tanto mais que o estádio está cedido ao Futebol Clube Penafiel, e a mim parece-me estranho que no decorrer dessa Assembleia se tenha mencionado sequer que agora o estádio ia ser alugado pelo clube a uma empresa privada. Mas como é que um clube tem autonomia para subalugar? Desculpa, onde é que isso está? Eu ouvi ontem até o Gaspar Dias, ontem, peço desculpa, o Gaspar Dias a dizer que o estádio vai ser sempre da Câmara Municipal. É óbvio, mas isso é património da Câmara. Diferente é subalugá-lo. O que eu estou a dizer é, o estádio está cedido ao Futebol Clube Penafiel. Ora bem, qualquer decisão relacionada com o estádio, para uma terceira parte, neste caso uma empresa privada, obviamente tem que passar pela Câmara Municipal. Bem, isso não pode ser uma decisão. Vou-te dar um exemplo muito concreto. A Câmara cedeu um conjunto de instalações a IPSS, por exemplo. Estão cedidas para aquele fim. Não pode depois ir para aquela instituição em concreto. Era justo e correto a seguir essa instituição ceder a terceiros um património que é municipal e que é de todos nós? Não me parece. E dizer-te que isto é um assunto que diz respeito aos sócios do Futebol Clube Penafiel, obviamente, mas também diz respeito aos penafidelenses. Porque o Penafiel é a instituição com mais prestígio, ou uma das instituições com mais prestígio do nosso concelho, que tem 67 anos de vida, 67 anos de história, tem um património imaterial que não é mensurável sequer, e que não pode ser vendido e alienado ao desbarato sem que haja uma discussão transparente com aqueles que são todos interessados. E cada um dos penafidelenses, independentemente do facto de ser sócio ou não, tem parte interessada naquilo, porque o dinheiro que é lá colocado todos os anos é dinheiro dos munícipes, é dinheiro dos penafidelenses. Por isso é que eu acho que este assunto tem que ser cabalmente esclarecido. E a nossa Assembleia Municipal, o requerimento, é nem sequer toma posição. E eu acho que é aí que o Presidente comete um erro, e é um erro, diria, com algum amadorismo, porque eu não tinha tomado posição pública acerca do assunto. O que eu queria era obter por parte da Câmara, porque eu não pedi nada ao Penafiel, porque isso quando eu quiser, eu sou sócio e vou a uma Assembleia Geral e pedirei os esclarecimentos que tenho direito a ter. Mas enquanto cidadão de Penafiel, enquanto político eleito na Assembleia Municipal, eu queria obter uma resposta por parte da Câmara como é que estava garantido, como é que estava cautelado o interesse público. E isso acho que é um direito que me assiste. E assiste-me não é porque é o Nuno Araújo, o Presidente do PS Penafiel, assiste-me porque há milhares de penafidelenses e há centenas de pessoas que se vão cruzando connosco na rua e que vão perguntando, então mas o PS não faz nada, o PS não questiona nada, para vocês isto está correto, isto está tudo bem. Bom, e nós temos que dar voz a essas pessoas. E eu estou aqui para falar em nome do povo, não é só em nome do Partido Socialista. Há muita gente, e posso dizer a ti, mas mesmo muita gente, que está inquietada com o que está a passar no futebol Penafiel, porque ninguém está disposto para assistir isto impávido e sereno, como se nada estivesse a acontecer. No fundo é isto. Nuno, ontem colocas pedes a demissão do Gaspar Dias da Penafiel Verde. Porquê? É muito simples. Bom, alguém que vem acusar o PS Penafiel de trazer a política para o futebol, e eu não via nenhum problema nisso. Porque é possível alguém ser dirigente de um clube e fazer política, mas qual é o mal? Até parece que é crime hoje em dia fazer política. E é essa tentativa que muitas vezes hoje tentam passar dos políticos. Mas é perfeitamente possível que isso aconteça e não vejo nenhum problema. Eu já fui presidente durante 6 anos de uma banda de música e fazia política em simultâneo e isso não me trouxe qualquer tipo de incompatibilidade. Diferente é fazer essa acusação de forma gratuita, sem conhecer sequer a posição do Partido Socialista à data. Bom, e é muito prático. Se há alguém, e não é preciso, quer dizer, isso é indesmentível, é factual, que trouxe política para o futebol, é o Gaspar Dias, porque era presidente do Futebol Penafiel e aceitou um lugar de nomeação política, um cargo político, nomeado pela coligação Penafiel, que é quando foi para presidente da Penafiel Verde. Portanto, se há alguém que misturou as coisas, é alguém que é presidente do Futebol Clube Penafiel, diz que quer ser presidente da SAD e depois ainda é em simultâneo presidente da Penafiel Verde, o que até levanta, para te ser honesto, algumas dúvidas acerca da transparência de alguns processos. Até porque Penafiel Verde é um dos financiadores do Futebol Clube Penafiel. O que levanta algumas dúvidas. E vou dizer mais, eu ouvi a tua entrevista ao Gaspar Dias e dizer-te que ele até desconhece os estatutos da Penafiel Verde, o que denota que não tem capacidade para continuar à frente da empresa. Então alguém que vem dizer que, e está na comunicação social, é só ler os jornais, dizer que não vê nenhuma incompatibilidade em ser presidente da Penafiel Verde e presidente de uma SAD, bom, eu vou-lhe dizer a ele, se ele não sabe, ficar a saber em primeira mão, que é incompatível à luz dos estatutos da Penafiel Verde e é incompatível à luz da lei que define o estatuto do gestor público. Bom, ele desconhece completamente o que anda a fazer. Mas ele não é, mas desculpa, ele não é presidente da SAD. Paulo, ele
está público e assumiu perante ti e assumiu hoje perante um órgão de comunicação social de que não via nenhuma incompatibilidade em ser Presidente do Futebol Clube Penafiel, Presidente da SAD e ainda Presidente da Penafiel Verde. É incompatível perante a lei. Bom, isso denota que desconhece a lei, ou seja, e isso é outra preocupação que o Penafiel tem. Uma empresa da importância, porque acerca do Futebol Clube Penafiel, estamos esclarecidos da importância que aquilo tem, mas dizer-te que nessa entrevista ele descura completamente a importância que tem a Penafiel Verde. A Penafiel Verde é uma empresa muito importante para o município, porque gera tudo o que é o fornecimento de água do nosso concelho e da questão da gestão dos resíduos, da gestão das águas fluviais, portanto, dessa atividade. E ele, de um momento para o outro, esquece completamente isso, ele desconhece do que está a falar. Ele não pode ser, ou seja, a partir do momento em que ele se assume como possível candidato à SAD, ele tem que ter uma conversa com o Presidente da Câmara e colocar o lugar à disposição. Ele não pode continuar a exercer esta função, até porque isto começa a ser confuso até para todos os penafidelenses. E dizer-te mais uma coisa, que nessa entrevista demonstrou bem perante quem é que está na nossa presença e quem é que preside neste momento ao Futebol Penafiel. Dizer-te que as considerações que ele faz, e eu não me atreveria a fazer nada daquilo, nem sequer coisa que se pareça, mas as considerações que ele faz aos ex-presidentes do Futebol Clube Penafiel, um deles, o Sr. Gomes, o outro, o Augusto Teixeira, pessoas que deram muito ao Futebol Clube Penafiel, que investiram muito dinheiro no Futebol Clube Penafiel. O Sr. Gomes, inclusive, foi presidente durante 27 anos, demonstra bem que não tem honra, que não tem caráter para falar sobre eles. Devia ter algum tento na língua quando se dirige a essas pessoas que muito deram ao Futebol Clube Penafiel. E dizia-te mais, Paulo, hás de perguntar ao Gaspar Dias desde quando é que ele é sócio do Futebol Clube Penafiel. Pergunta-lhe a ele e pergunta quem é que o fez sócio no Futebol Clube Penafiel. Porque ainda há pouco tive uma conversa com o Sr. Augusto Teixeira e ele dizia que ele apresentou-se para ser presidente do Penafiel, nem sequer sócio ainda era. Ou seja, no dia em que ele se tornou presidente do Futebol Penafiel foi o dia em que ele se fez como sócio. Como é que alguém consegue sentir o clube, amar o clube e nessas circunstâncias? Como é que... Nuno, ele pede a demissão e agora vamos entrar, porque é assim, isto voltando, e tenho que te fazer esta pergunta. Esta tua posição em pedir a Assembleia, em pedir a demissão, é do Presidente do PS ou é do Partido Socialista do Penafiel? É do Partido Socialista do Penafiel, quem eu represento. Então como é que vês um Presidente da Assembleia que é militante do teu partido, foi vereador do teu partido, ainda é militante do teu partido, como é que tu vês ele dar só 15 dias, marcar as eleições até dia 17, ou apresentar as listas até dia 17 de agosto e marcar a dia 24 de agosto será o dia das eleições? Não achas que eles estão a ser solidários ou estão pactuados os dois? Eu não vou utilizar esse tipo de terminologia, diria que estão a ser solidários, mas se posso dar a minha opinião, é que eu discordo. É óbvio que alguém que convoca umas eleições que dá 14 dias aos seus associados para apresentar projetos alternativos, apresentar equipas alternativas, não está a fazer de boa fé. E não é alguém que queira transparência no processo eleitoral. Aliás, deixa-me que te diga... Mas não era bom também chamares esse militante e perguntares? Não, assim, um Partido Socialista em Penafiel tem 1.600 militantes. Eu posso dizer também que há militantes da coligação, do PSD, que discordam daquilo que está a ser feito no futebol de Penafiel. Diria mais, há dirigentes da atual direção de missionária que já transmitiram também que não se sentem confortáveis com aquilo que está a acontecer. Portanto, quando o Gaspar Dias vem falar daquela forma, ele devia primeiro olhar para dentro de portas e perceber se até os seus diretores estarão esclarecidos acerca do negócio e acerca de como estas coisas estão a ser conduzidas. Bom, mas eu estou muito confortável com o Partido Socialista nos seus militantes. Os militantes são, obviamente, têm o direito de tomar as suas opções, 1.600 militantes é muita gente, é um partido muito amplo, e eu respeitarei a posição de cada um. Agora, o Partido Socialista tem uma direção, tem um líder e a posição da direção, e do líder é esta que estou a transmitir aqui. Os vereadores da Câmara estão solidários contigo? Penso que sim. Eu te disse, o Partido Socialista tem um órgão municipal, tem os seus vereadores, tem, digamos, os órgãos eleitos. Bom, e eu penso que eles estão todos, digamos, solidários. Mas isso não é o mais importante, até porque isto é um órgão, é democracia a funcionar. Neste momento respondo eu pelo partido, admito que possa haver pessoas dentro do Partido Socialista que não concordem com a minha posição. Como é que tu vês os 90%, ou melhor, qual é a tua posição? Tu estás contra a venda, estás mesmo contra a venda do clube à SAD, ou passar do clube para a SAD, ou estás contra este negócio que o Gaspar Dias está a propor? Não, Paulo, isso é uma pergunta que está-me a fazer enquanto sócio do Futebol Clube Penafiel. Nessa qualidade, eu posso dizer que eu não tenho nada contra o negócio. Acho, e posso dar a minha opinião pessoal, é que o clube, os sócios, deviam manter o controle sobre a SAD. E posso dizer uma coisa, e posso ser muito simples porque é que eu defendo essa posição. Vê o exemplo do Belenenses.
e aquilo que aconteceu. O Belenenses, pelo facto de ter havido uma guerra entre a SAD e o clube, viu-se obrigado a ir jogar para as distritais. Ou seja, a SAD continua a jogar na primeira divisão e o Belenenses, ou digamos os sócios, que é o clube, foram empurrados para as distritais. E é isto que eu temo, até por uma razão muito simples. Se isto correr mal, te garanto que uma empresa que foi criada há 3 dias da Assembleia Geral, a primeira coisa que faz é fechar portas e ir embora. Porque é uma empresa que, como é que pode dar garantias? Aliás, até isso denota algum amadorismo. Eu tenho uma vida empresarial, tu também tens uma empresa, tu consegues negociar com alguém que não tem um historial, que não consegue apresentar garantias, em que não reduz a escrito onde é que vai ser o projeto, exatamente qual é o montante que vai investir, e até te digo mais. Como é que o Futebol Clube Penafiel pode negociar com uma empresa privada e não define à partida quem é que vai presidir a SAD? Porque isso diz muito. Ou seja, se não é o presidente do Futebol Clube Penafiel que vai presidir a SAD, então quem é? Até porque isso pode suceder exatamente aquilo que aconteceu no Belenenses. Dizer-te ainda para completar, acho que existe tempo, e acho que aos órgãos de missionários exigia-se que eles marcassem isto para outubro, para novembro, para dar tempo para as pessoas, os associados respirarem, apresentarem projetos e equipas alternativas. Isto não é metodologia. E aos olhos das pessoas, não é aos meus olhos, aos teus olhos, é aos olhos de toda a gente que vai assistir a este processo, vai parecer muito mal. E isto, deixa-me te diga, é dilapidar o património do Futebol Penafiel, que é imaterial, ou seja, portanto, é dilapidar por completo este património. E de um clube que tem muitos anos de história e muitos anos de vida. Olha, eu lamento que esteja a ser conduzido desta forma. Muito obrigado, Nuno. Eu penso que ficou esclarecida a tua posição. Foi a entrevista com o Sr. Presidente do Partido Socialista de Penafiel, Nuno Araújo, para clarificar isto. Nós vamos tentar falar com todos os intervenientes neste caso e, claro, que quem tiver alguma opinião será ouvido pela Fórum TV. Por si, para si, Paulo Lopes, Pedro Silva.